Papai, aquela garçonete parece a mamãe. Foi o que Sofia disse com a naturalidade de uma criança de 5 anos. Mas para Caio, aquelas palavras soaram como um raio atravessando o peito. Ele se virou devagar. Os olhos se arregalaram. O tempo pareceu parar. Ali, entre as mesas simples daquele restaurante escondido, uma mulher servia pratos com um sorriso gentil no rosto. Ela usava um avental florido, cabelo preso num coque desajeitado e um olhar cansado. Mas havia algo naquele olhar. Era Mariana. Ou, ao menos, alguém idêntica a ela. Caio sentiu as pernas fraquejarem. Sua mente, por um instante, se recusou a aceitar o que via. Porque Mariana estava morta. Enterrada há 3 anos, depois de uma luta brutal contra um câncer raro. Ele lembrava de cada detalhe. O hospital, o quarto branco, a última respiração. Ele segurou sua mão até o fim. Ele a velou, chorou e sepultou. Mas ali, diante de seus olhos, estava o impossível. Caio abaixou-se, tentando disfarçar a confusão no rosto para não assustar Sofia. "Onde você viu, filha?" perguntou em voz baixa. Sofia apontou com a pequena mão. "Lá, papai. A moça do cabelo igual da mamãe." Caio não conseguia parar de olhar. Aquela mulher não era apenas parecida. Ela era idêntica. Mas, e se não fosse coincidência? E se tudo o que ele acreditou durante 3 anos fosse uma mentira? Caio não conseguia tirar os olhos dela. A semelhança era absurda. Não era só o rosto. Era o jeito de andar, o jeito de mexer no cabelo, até o modo como ela sorria enquanto servia uma mesa no canto. Cada gesto dela fazia o coração de Caio apertar. Mas o que mais o perturbava era o olhar. Havia algo familiar demais nos olhos daquela mulher. Um brilho que ele conhecia, que já havia se perdido no tempo. Ou pelo menos ele achava que tinha. Sofia, alheia ao peso daquele momento, já folheava o cardápio infantil, balançando os pezinhos no ar e falando sobre o prato com batata frita. Caio tentava se recompor, respirava fundo, mas a mente estava longe. Estava de volta no hospital, no dia em que Mariana partiu, no som dos aparelhos, no silêncio que veio depois. Mas, e se ele estivesse errado? E se aquele corpo que ele enterrou não fosse de Mariana? Ele afastou esse pensamento como se fosse um veneno. Isso era loucura. A mulher se aproximou da mesa vizinha, pegando pratos vazios com cuidado. Quando virou-se para ir até a cozinha, os olhos dela encontraram os de Caio por um breve instante. E ele congelou. Ela também. Foi um segundo, mas o suficiente para que algo naquele olhar tremesse. Ela desviou o olhar rapidamente e apressou o passo. Caio se levantou de forma quase automática. "Filha, papai já volta. Vai escolher seu suco?" "Uva!" disse Sofia, sorrindo com o ursinho Fred no colo. Caio atravessou o restaurante, desviando das mesas. Quando chegou perto da porta que levava à cozinha, uma outra funcionária passou na frente e o deteve. "Senhor, não é permitido entrar aí." "Aquela garçonete, qual o nome dela?" A mulher pareceu hesitar. "Por quê?" "Por favor, é importante." Ela olhou para os lados e então respondeu em voz baixa. "Ela se chama Elisa, mas a gente não sabe muito dela. Começou a trabalhar aqui faz 2 meses. E nunca fala da vida." Caio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Elisa? Ou Mariana? O passado que ele julgava enterrado acabava de se levantar. Caio voltou para a mesa como se estivesse em transe. Sofia nem percebeu sua ausência. Estava entretida desenhando o rosto do ursinho Fred no guardanapo com lápis de cor. Mas ele não conseguia respirar direito. Elisa. A garçonete se chamava Elisa. E mesmo que usasse outro nome, mesmo que tivesse outra vida, mesmo que dissesse não ser Mariana, era ela. A dúvida agora se misturava com medo. Se era mesmo Mariana, por que estaria ali? Por que se esconderia? Por que deixaria ele e a própria filha acreditarem que estava morta por 3 longos anos? A comida chegou, servida por outra funcionária. Elisa não voltou mais à frente do restaurante. Era como se tivesse sumido. Caio pagou a conta rápido. Sofia, contrariada por não comer a sobremesa, se agarrou ao ursinho bufando. Ele a pegou no colo, a abraçou forte e disse: "Vamos voltar aqui amanhã, filha. Pode escolher a sobremesa que quiser." Sofia abriu um sorriso de novo. Ao sair,
Caio olhou mais uma vez para a porta lateral. Nada. Nenhum sinal dela. Naquela noite, ele não dormiu. Revirou álbuns de fotos antigos, vídeos, lembranças. Colocava lado a lado as imagens de Mariana, com o rosto que viu naquela tarde. Cada detalhe batia. O mesmo sorriso torto, as mesmas covinhas, a mesma cicatriz pequena na lateral da sobrancelha. E então, tomou uma decisão. No dia seguinte, voltou ao restaurante. Dessa vez, sozinho. Sentou-se, pediu apenas um café e esperou. Elisa apareceu pouco tempo depois, servindo uma mesa no canto. Quando o viu, parou no meio do caminho. O susto foi visível. Ele se levantou. Caminhou até ela com passos lentos, hesitantes. Ela não se moveu. Quando pararam frente a frente, os olhos dele estavam marejados. Mariana, ele disse com a voz embargada. Ela engoliu em seco. Não respondeu, mas seus olhos já tinham entregado tudo. O impossível estava diante dele, e a verdade estava prestes a ser revelada. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Ou talvez, como se tivesse sido pega fugindo de um passado que jurou enterrar. Caio sentia o peito explodir. Queria abraçá-la, gritar, perguntar por quê, tudo ao mesmo tempo. Mas ficou parado, apenas encarando aquela mulher que por tanto tempo fora a dona de sua vida e da sua saudade. Você está viva? Ela hesitou. Olhou ao redor, respirou fundo e sussurrou. Não aqui. Indicou a porta dos fundos com um gesto quase imperceptível. Minutos depois, estavam do lado de fora, atrás do restaurante, num pequeno beco silencioso. Ela se encostou na parede e finalmente soltou o ar preso nos pulmões. Meu nome agora é Elisa. Mariana. Morreu. Caio não acreditava no que ouvia. Morreu? Você quer que eu acredite nisso? Eu enterrei você, Mariana. Ela balançou a cabeça devagar. Não. Você enterrou o que restou de mim. As palavras foram como punhais. Ela começou a contar. A voz trêmula, os olhos fugindo dos dele. 3 anos antes, Mariana havia descoberto algo pior que o câncer. Um segredo que a envolvia em algo sujo demais, perigoso demais. O tratamento não me mataria, mas se eu ficasse, eles me matariam. Segundo ela, durante a doença, descobriu que a empresa de um sócio de Caio estava envolvida com desvio de verbas e fraudes fiscais. Mariana foi usada como laranja sem saber. E quando ameaçou contar, começaram as ameaças. Eu fui orientada a desaparecer. Fingir minha morte era a única forma de proteger você. E principalmente nossa filha. Caio passou a mão nos cabelos transtornado. Você me deixou. Me deixou criar nossa filha sozinho, achando que você estava morta. Eu chorei todos os dias desde então. Mas se eu ficasse, vocês estariam em perigo. O silêncio caiu entre os dois. Pesado, cortante. E ali, no beco estreito, atrás de um restaurante simples, 2 vidas que tinham sido separadas por mentiras e medo. Se encaravam pela primeira vez, frente a frente. A verdade havia voltado. Mas com ela, vinha um rastro de dor e consequências. O silêncio entre eles durou minutos. Caio não conseguia olhar diretamente para ela. Sentia uma mistura de raiva, alívio e confusão. Era como se estivesse preso num pesadelo, só que acordado. Você entende o que isso significa? Ele disse com a voz trêmula. Eu chorei no seu enterro, Mariana. Sofia dormiu com o vestido do seu último aniversário por meses. Ela chamava você nos sonhos. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Eu ouvia ela também, em vídeos, nas gravações de voz. Você acha que isso não me destruía por dentro? Ela disse, limpando o rosto com as costas da mão. Mas se eu aparecesse, eles iam atrás de vocês. Eu não podia permitir isso. Caio passou a mão pelo rosto. Precisava pensar. Precisava entender se aquilo tudo era real ou uma peça cruel do destino. Por que agora? Perguntou. Por que voltar agora? Mariana hesitou antes de responder. Porque eu soube que aquele homem foi preso. Um dos chefes. A rede está ruindo. E eu só queria ver vocês. Nem que fosse de longe. Caio se encostou na parede. Respirou fundo. Sofia acha que você é um anjo.
Ela fala de você com uma fé que eu nem sei de onde vem. E agora você aparece viva. Como você acha que ela vai reagir? Eu não queria ser descoberta. Não assim. Eu só... Ela engasgou com a própria dor. Só precisava ver vocês. Só um pouco. Caio fechou os olhos. Naquele momento ele entendeu. Mariana também havia sofrido. Mas o que fazer com tudo aquilo agora? Apagar 3 anos de luto? De saudade? Ou tentar reescrever a história, mesmo com todas as cicatrizes? Antes de sair, ele deixou uma frase. Amanhã, no mesmo restaurante. Meio-dia. Se você vier, a gente conversa, mas traga a verdade inteira. E foi embora, sem olhar para trás. Mas no fundo, sabia que o amanhã decidiria tudo. O relógio marcava 11h48. Caio já estava sentado à mesma mesa do dia anterior, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na porta do restaurante. Sofia brincava com um guardanapo, distraída, desenhando corações com uma caneta azul. Ela ainda não sabia de nada. Caio passou a noite inteira pensando em como, ou se, contaria. No fundo, ele não sabia se Mariana teria coragem de aparecer. Depois de tudo, depois de 3 anos, uma nova ausência poderia ser o golpe final. Mas às 12h02, a porta se abriu. E ela estava lá. Usava uma roupa simples, o cabelo solto, diferente da mulher apagada de ontem. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Carregava no rosto o peso de uma vida escondida e a força de quem decidiu parar de fugir. Sofia a viu primeiro. Papai, a moça da comida está aqui de novo, disse com um sorriso. Caio se levantou devagar. Mariana hesitou. Sofia, sem entender a tensão entre os dois adultos, se levantou da cadeira com o ursinho Fred nos braços. Olhou para Mariana com curiosidade. Você parece muito com a minha mamãe, disse inocente. Mariana caiu de joelhos, os olhos cheios d'água. E você parece muito com meu coração. Caio engoliu em seco, sentindo o mundo girar ao redor. A filha e a mulher que ele achou que tinha perdido estavam diante dele. E naquele instante, ele percebeu. A vida nem sempre dá respostas, mas às vezes oferece uma segunda chance. Sofia, sem entender completamente, estendeu a mão. Você quer sentar com a gente? Mariana assentiu. Mais do que tudo. Caio puxou a cadeira. Ela se sentou. O passado estava ali. O presente, confuso. Mas o futuro começava naquele exato momento. O almoço à mesa foi silencioso no começo. Sofia falava sobre desenhos animados, fazia perguntas inocentes e ria alto, sem saber que entre as risadas, 2 corações tremiam com o peso de anos perdidos. Quando Sofia se levantou para ir ao banheiro com a ajuda de uma garçonete, Caio e Mariana ficaram sozinhos pela primeira vez desde a revelação. Ele quebrou o silêncio. Agora é hora. Eu quero a verdade toda. Doa o quanto doer. Mariana respirou fundo. Quando fui diagnosticada, os exames mostraram algo errado nos dados do plano de saúde. Contratos duplicados, tratamentos cobrados em meu nome, mas que eu nunca recebi. Ela contou que começou a investigar por conta própria e descobriu que estava sendo usada como laranja por um grupo ligado a uma rede de clínicas e laboratórios. Tudo ligado ao sócio antigo de Caio, o mesmo homem que estava sendo investigado meses atrás. Quando ameacei denunciar, começaram os recados. Telefonemas anônimos, bilhetes no carro, ameaças sutis. Diziam que se eu abrisse a boca, você e Sofia seriam os próximos. Caio fechou os olhos como se tentasse apagar a imagem da mulher que amava sendo caçada. Um médico da própria clínica, que era contra o esquema, me ajudou a simular a morte. Ele declarou óbito, transferiu meu corpo como doação e me colocou em outro estado. Fui embora com outro nome e outra identidade. Ela baixou os olhos. Passei noites me perguntando se tinha feito certo. Mas toda vez que eu via uma notícia daquela quadrilha ainda solta, eu sabia que ficar longe era a única forma de manter vocês vivos. Caio demorou a responder. Não porque não acreditava, mas porque doía acreditar. Você podia ter confiado em mim, disse quase num sussurro. Eu confiei, por isso fui embora. E por mais que doesse, ele sabia que aquilo fazia sentido.
Tinha lógica, tinha medo, tinha amor. Agora, com a verdade exposta, restava apenas uma pergunta: como recomeçar, depois de fingir que a vida tinha acabado? Caio dirigia devagar pelas ruas da cidade, com Sofia dormindo no banco de trás, agarrada ao ursinho Fred. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. A cidade parecia desacelerar, mas sua mente seguia em colapso. A revelação de Mariana o atingira como um trem. 3 anos de luto, 3 anos de dor. E agora, ela estava ali, viva, assustada, arrependida, mas viva. Em casa, colocou Sofia na cama, cobriu-a com carinho e fechou a porta devagar. No corredor escuro, sentou-se no chão e passou longos minutos em silêncio. Pensava em tudo que construiu sem Mariana. Pensava em todas as noites que chorou, nos aniversários que fingiu estar bem, nas respostas que nunca teve. E agora, ele teria que decidir. Aceitava Mariana de volta, com toda a bagagem, as mentiras, os segredos, ou a deixava partir de novo, dessa vez por escolha própria. No dia seguinte, acordou cedo. Marcou um encontro com ela, novamente no restaurante. Dessa vez sem Sofia, só eles dois. Mariana já o esperava, sentada, ansiosa, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Caio se sentou em silêncio. Ela começou a falar, mas ele a interrompeu. Não preciso de mais explicações. Não agora. Ela o encarou surpresa. Você quer que eu vá embora? Perguntou num fio de voz. Ele respirou fundo. Quero que você fique, mas não como era antes. Não como se nada tivesse acontecido. Porque aconteceu e mudou tudo. Ela assentiu com os olhos marejados. Podemos recomeçar do zero? Ela perguntou. Caio olhou nos olhos dela por longos segundos. Não sei, mas podemos tentar. E naquele instante, entre o medo e a esperança, os dois entenderam. O amor deles nunca morreu. Apenas esperou, silencioso, escondido, machucado, mas vivo. E agora tinha uma chance. Talvez a última, mas ainda assim, uma chance. Nos dias que se seguiram, Mariana voltou a fazer parte da rotina de forma sutil. Ela não dormia na casa de Caio, mas passava as tardes com Sofia, buscava a menina na escola, fazia bolo de cenoura como antigamente e contava histórias na varanda, como se estivesse tentando com pequenos gestos costurar os buracos do tempo. Sofia não entendia tudo, mas sentia algo mágico acontecendo. Para ela, era como se a mãe tivesse voltado de um lugar secreto, como os contos que ouvia antes de dormir. E a cada sorriso trocado, a cada abraço inesperado, Caio se via dividindo o presente com fantasmas do passado. Mas algo o incomodava. Algo que Mariana ainda não havia contado. Havia um silêncio nas entrelinhas, uma tensão que surgia sempre que ele perguntava pelos nomes, por trás das ameaças que a fizeram sumir. Eles ainda estão soltos? Perguntou ele uma noite, enquanto lavavam a louça juntos. A maioria está sendo investigada, mas alguns sumiram. Ela respondeu sem encará-lo. Essa resposta não o tranquilizou. Se ainda havia gente solta, eles ainda estavam em risco. E acima de tudo, Sofia. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Caio ficou na sala em silêncio, olhando pela janela. Pensou no que aconteceria se tudo viesse à tona. Se a polícia reabrisse o caso. Se a mídia descobrisse que Mariana estava viva. Se os inimigos de 3 anos atrás voltassem para terminar o que começaram. Na manhã seguinte, uma carta sem remetente chegou à portaria. Caio abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, uma única frase. Você deveria ter deixado os mortos em paz. Ele sentiu o estômago virar. Não era só sobre perdão ou recomeço. Era sobre sobrevivência. O passado não queria ser esquecido. Ele queria vingança. Caio segurava a carta como se ela fosse feita de fogo. O medo voltou como uma corrente gelada atravessando o peito. Não era só sobre Mariana. Agora, era sobre proteger sua filha. Ele correu até o restaurante, encontrou Mariana servindo café a um casal e a puxou para fora, sem dizer uma palavra. Do lado de fora, mostrou-me o bilhete. Ela ficou pálida. Eu sabia que ia acontecer. Sabia que era questão de tempo. Você sabia... E mesmo assim voltou? Por que não dá mais para fugir, Caio?
A única forma de acabar com isso é enfrentando. Naquela noite, eles foram até a delegacia. Mariana entregou tudo: nomes, documentos, gravações escondidas, um dossiê guardado por 3 anos. Fez o que deveria ter feito antes. A polícia agiu rápido. Mandados foram expedidos. Pessoas que achavam estar a salvo há anos foram presas na madrugada. A notícia se espalhou. E com ela, a verdade. A mídia explodiu. Mulher dada como morta reaparece e ajuda a desmantelar quadrilha milionária. Por alguns dias, a vida virou caos. Repórteres, fotógrafos, investigadores. Mas quando a poeira baixou, o silêncio voltou. Um silêncio novo. Dessa vez, sem medo. Mariana foi oficialmente declarada viva. Caio e ela assinaram um novo registro de união. Sofia segurou as alianças no pequeno casamento no quintal da casa. E naquele momento, enquanto olhavam um para o outro diante do pôr do sol, nenhum dos dois pensava no passado. Eles pensavam no milagre de estarem juntos. Pensavam no que sobreviveram, no amor que esperou 3 anos para voltar à vida. Porque às vezes a dor cava buracos tão fundos que a gente acredita que nunca mais vai sair. Mas basta uma verdade, basta um reencontro, e tudo pode florescer outra vez.